Bom dia, meus queridos alunos de ciências dos sextos anos. Está começando mais uma aula aqui com a professora Luciane. Hoje nós iremos ver a Terra por dentro e por fora. Nós vamos falar um pouquinho sobre as camadas do nosso planeta, sobre as placas tectônicas, os minerais e as rochas. Primeiro, vamos iniciar com uma perguntinha. O homem consegue ir ao centro da Terra? Então, ele consegue chegar lá ao centro, tá? A parte mais interna aí do nosso planeta. A respostinha é não, mas vamos ver por que não. Se ele mesmo se ele conseguisse fazer uma escavação bastante profunda, usando toda a tecnologia que nós temos, a resposta continua sendo não. O fator que impede com que nós conseguimos chegar até o centro da Terra são as elevadas temperaturas, ou seja, se nós fizermos um buraco bastante profundo, tá? Conforme nós vamos nos aprofundando aí, cada quilômetro aí de profundidade, nós vamos tendo um aumento aí dessas temperaturas em torno de 30 graus Celsius, mais ou menos. Tá? Ou seja, nós não podemos chegar ao centro da Terra. Tudo o que nós temos de conhecimento do que tem lá no centro da Terra é sobre alguns cálculos que os cientistas fazem sobre estudos, tá, de rochas que nós vamos estar falando daqui a pouquinho do magma. Ou seja, é impossível o homem chegar então ao centro da Terra por essas elevadíssimas temperaturas. Então, para a gente poder conhecer melhor o nosso planeta, para a gente conhecer essas camadas aí do nosso planeta, isso para facilitar o nosso estudo. Nós vamos dividir então a Terra em 3 camadas: crosta terrestre, manto e o núcleo. Então, essas são as 3 camadas que nós iremos ver na aula de hoje. Crosta terrestre. Vamos começar então com essa primeira camada. É a camada onde nós, todos os seres vivos, vivemos, tá? Então, é o nosso habitat. Obviamente, por conta da temperatura que nós já vimos, é essa camada, essa parte aqui de fora, representada então pela cor azul, mais superficial, tá? E mais fina também, comparando então a profundidade de todas as outras, é a mais fina. Ela tem uma espessura variável. Como que seria essa espessura variável? De profundidade variável, ou seja, se nós formos contar a partir aqui do continente, tá? Aqui para baixo, nós vamos ter então uma profundidade que pode variar então aqui de 25 a 50 quilômetros de profundidade. Mas se nós estivermos aqui no oceano, obviamente contando aqui do fundo do oceano, tá? Nós chamamos então de crosta ou área oceânica, contando do fundo do oceano para baixo, nós vamos ter ainda uma profundidade de 5 a 10 quilômetros, tá? Lembrando também da temperatura, que foi falado no slide passado, a temperatura ela vai se elevar a cada quilômetro, mais ou menos 30 graus de temperatura a cada profundidade que a gente tem, cada quilômetro de profundidade. E a crosta terrestre, essa primeira camada mais superficial, ela vai estar flutuando sobre uma segunda camada que nós vamos estar falando, que é o manto. Então aqui nós temos a crosta e ela vai estar flutuando aqui sobre essa segunda camada, que é o manto. Vamos partir então para a segunda camada. Aonde que fica então localizado o manto ou manto terrestre, que é essa segunda camada abaixo da crosta, tá? Ele tem uma espessura de mais ou menos 2.900 quilômetros, tá? De todas, então, é a que possui a maior profundidade, tá? A camada mais espessa é essa segunda, o manto. E vamos ter essa divisão do manto em manto externo e manto interno. Então, nós temos representando aqui a parte de fora pelo azul. Se a gente fizer um corte aqui dessa parte marrom, nós temos o que nós já falamos, que é a crosta terrestre. E o manto está dividido então por essa corzinha laranja, mais escura, e essa um pouco mais clara. O manto de fora nós chamamos de manto externo, tá? E aqui nós temos o manto superior, e aqui nós temos esse laranja um pouco mais clarinho, que é o manto interno ou manto inferior. Lembrando que quanto mais profundo, maior vai ser a temperatura. Então, obviamente, o manto interno tem o quê? Tem temperaturas mais elevadas por estar mais próximo aí do centro da Terra. Então, obviamente, nós vamos ter rochas em estado líquidos por conta das altíssimas temperaturas aí nessa parte interna. Vamos lá, então, nós temos aqui, vamos fazer uma diferença entre magma e lava. Qual que é a diferença? Os dois são formados de rocha, porém, nós temos aqui abaixo da crosta, essa parte superficial aqui, toda a rocha derretida que tiver aqui abaixo da crosta, nós vamos chamar então de magma. Porém, se acontecer então dessa rocha derretida
além de extremas temperaturas e por muita pressão, essa rocha aqui, ela subir por alguma fissura e conseguir passar aqui, por exemplo, por vulcões, nós chamamos então esse magma que está lá dentro, quando ele sai aqui para fora do vulcão, nós vamos denominar esse magma que foi expelido pelo vulcão de lava. Núcleo. Núcleo é a terceira camada do planeta Terra. É a porção central aqui do nosso planeta, então tá aqui essa parte central. De fora nós temos então a crosta terrestre, depois o manto e essa terceira camada mais central, obviamente é a mais quente, com temperaturas maiores aí, por ter maior profundidade, então representando então o núcleo, essa parte central. Ele pode atingir 5.000 graus Celsius ou mais, tá? Se a gente fosse comparar a temperatura então do núcleo, nós poderíamos ver que a parte externa, a parte de fora do Sol, tá? É mais ou menos essa temperatura, entre 5.000 e 6.000 graus Celsius, tá? A parte de fora com o núcleo aí da Terra, a parte central da Terra. O núcleo é dividido em duas partes. Nós temos aqui a parte de fora, aqui é o manto, tá? E aqui depois do manto, que é a segunda camada, nós temos o núcleo externo, fica aqui na parte de fora. E mais interno de todos, o mais quente de todos, tá? É o núcleo interno. O que nós temos de semelhança? Os dois são formados por minerais de níquel e ferro. A única diferença é que esse manto externo aqui, além de níquel e ferro, ele vai ter outro mineral, denominado silício, tá? Devido a altíssimas temperaturas, nós temos rochas, então, com esses minerais no estado líquido, obviamente, porque derrete devido às altíssimas temperaturas. Mas e por que nós temos no interno, que é o mais quente de todos, rochas em estado sólido? Devido às altíssimas pressões que são feitas das outras camadas sobre ele. Então, mesmo tendo elevadas temperaturas, muita pressão faz com que essas rochas no estado líquido passem então para o estado sólido. Então, nós temos que o núcleo interno, tá? Nós temos rochas sólidas devido a elevadas pressões. Vamos passar então para esse próximo ponto, placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São gigantescos blocos, tá, de rochas que vão flutuar sobre o manto terrestre, tá? A nossa segunda camada aqui então. Nós temos abaixo aqui, melhor dizendo, sob os continentes, nós temos 12 placas tectônicas, tá? Então são gigantescos blocos, aqui nós temos a divisão aqui deles, tá? Nós temos aqui os continentes de cor mais clarinha, tá? Então essa partezinha aqui mais azul, tá? Esses traços aqui representando então a divisa dessas placas tectônicas, desses gigantescos blocos de rocha. Só que esses blocos de rochas estão sobre o manto, em cima do manto, que é rocha derretida, ou seja, essas placas podem sim se movimentar. E esses movimentos, eles podem acontecer aqui de 1 a 10 centímetros por cada ano, podem ou não se movimentar. Então vamos lá, que tipo de movimento que essas placas podem fazer? Então vamos imaginar esse aqui, ó. Aqui nesse tracinho aqui, essa retinha aqui, nós temos então a divisa entre uma placa tectônica e outra placa tectônica do lado de cá. Essas placas, elas podem se chocarem, uma encostar na outra e haver esse choque, elas podem se afastar indo para os lados opostos, ou elas podem uma sobrepor, ficar por cima da outra. Então são movimentos que as placas podem estar fazendo. Depende do quê? Depende de dois fatores. Depende de temperatura e depende de pressão também. E o que vai gerar o movimento dessas placas? O movimento dessas placas, se eles forem muito bruscos, se eles forem bem simples, eles não vão perceber, bem suaves, tá? Mas se eles forem bastante bruscos, esses movimentos podem provocar, então, alguns terremotos, podem estar provocando algumas cadeias, a formação aí de montanhas, ou ainda podem estar provocando a erupção dos vulcões, tá? Eles expelindo, então, aquela rocha derretida lá de dentro da crosta, saindo aqui para a crosta terrestre. Minerais e rochas, tem diferença? Tem. Eu posso falar que posso usar o termo pedra? Não, o termo pedra ele é um termo usado de forma por pessoas que têm desconhecimento das substâncias químicas que formam tanto os minerais quanto rocha. Então, nós usamos um termo leigo. Mas, na verdade, nós vamos trocar esse termo pedra ou por mineral ou por rocha, para a gente agir mais cientificamente. Então, vamos lá, vamos entender a diferença para a gente deixar de usar esse termo pedra. Minerais, o que são minerais? São compostos sólidos, naturais, inorgânicos, não tem carbono, e a composição química deles são definidas. O que vai variar de um mineral para outro? Vai variar o que eles têm
tá? A sua composição química, o que formam eles. Então, como que forma um mineral? Obviamente, diversas estruturas aqui no magma, que é rocha derretida. Quando essa rocha derretida encontrar com diferentes temperaturas, aquela rocha derretida ela vai se resfriar e vai estar cristalizando. Então, o que nós temos aqui? Diferentes minerais. E esses minerais, eles podem, então, formar as rochas. Então, o que são rochas? Rochas são os agregados, ou seja, de minerais. Um conjunto de minerais vai estar formando uma rocha. E como que elas vão ser formadas? O que pode influenciar na formação dessas rochas? Um conjunto de minerais podem formar as rochas. O que pode influenciar nessa formação? Fatores como temperatura, água ou mesmo pressão também pode estar influenciando aí ao longo do tempo para estar formando as rochas. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil da gente poder entender. Aqui nós temos uma rocha, o granito, muito usado aqui em pias, em mesas, em balcões. Então aqui nós temos o granito. O granito é uma rocha. Mas o granito ele é formado de quê? É uma rocha, então, formada de minerais. Que minerais, por exemplo, que vão estar formando a rocha granito? Nós temos aqui o quartzo. Tudo que vocês virem essas partes transparentes, que parece um vidrozinho, é quartzo. Quando vocês forem estar olhando aqui para esse granito, toda essa parte que for um pouquinho mais amarelada, geralmente mais amarelada ou mais esbranquiçada, nós temos o mineral denominado de feldspato. E toda essa parte pretinha que está aqui, ó, é o mineral denominado de mica. Obviamente que tem outros minerais que podem estar formando outros tipos de rochas. Aqui nós temos vários tipos de rochas. Por exemplo, nós temos aqui arenito, argilito, basalto, aqui muito usado em calçadas, esses aqui, todos eles. Mármore, este aqui é o granito. Então, nós temos vários tipos de rochas que são formadas por minerais. Ok, pessoal. Nós vamos finalizar por hoje essa aula. Um grande abraço.